por que não, né? Planejar sem adoecer, de uma forma leve, descontraída, pensando no autocuidado, não só com a nossa parte exterior, mas também interior, como a mente e o corpo. E aí é onde nasce Didara, um tempo que é nosso. Um tempo que é nosso para se planejar melhor, fora de paredes corporativas, fora de uma estética de palestra, de workshop. Um tempo que é nosso para olhar mais estratégico, de planejar os próximos passos, mas cuidando do nosso momento e da nossa saúde. Gente, é um papo entre mulheres negras que permeiam, acho que todos os caminhos possíveis, assim, da vida, na multiplicidade de quem a gente é, mas eu começo me apresentando. Sou Natália Henrique, sou comunicadora, criadora do Black Office, sou bancária, sou do eixo corporativo também, mas também sou do eixo criativo. Sou produtora de eventos, como meu marido gosta de falar, então não posso esquecer desse grande marcador. E eu acho que eu sou uma multiplicidade do que é ser uma mulher negra. 1001 Natálias, né? Posso dizer também que eu sou muitas em uma só, né? Eu sou a Fernanda, conhecida como Nanda do Corre das Pretas. Sou ex-design, sou ex-research e também analista de dados. Atuo hoje também no corporativo, trabalho em uma grande construtora e sou a fundadora e idealizadora do Corre das Pretas, que é uma comunidade que hoje também é uma plataforma, um ecossistema que gira para impulsionar o corre e a carreira de mulheres pretas. E eu sou a Idrissa, fisioterapeuta, fisioterapeuta, sou fisioterapeuta intensivista, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Sou fundadora do projeto Pilates no Parque, que fala do Pilates para além dos estúdios e como não ser múltipla, né, sendo uma mulher preta. Então, já atuei também no mundo corporativo, já atuei em diversos cenários e todos esses diversos cenários que eu já atuei, colaboraram para tudo, para toda a expertise que eu tenho para fazer tudo e criar tudo que eu crio hoje, para além dos hospitais que eu atuo no ambiente de fisioterapia intensivista. Como a mulher negra organiza o mundo, para essa conversa também ser organizada, a gente pensou em algumas pautas. E aí a primeira, que vai permear todas as nossas vidas, e acho que como a gente se coloca para ganhar dinheiro, que é o corporativo. Então, estamos entre mulheres corporativas, somos mulheres corporativas, seja do hospital até a grande construtora ou o banco, assim. Então, acho que a nossa conversa, ela parte desse lugar, assim, no primeiro momento. Como o corporativo nos suporta, como o corporativo nos vê, como a gente consegue se enxergar dentro dele, quais são as estratégias que a gente tem para se permanecer nesse lugar, por que a gente permanece nesse lugar, por que a gente inicia nesse lugar. Esse lugar é bom? Esse lugar, ele é saudável, ele é rentável. Então, gente, senta aqui na mesinha com a gente. Vamos falar de negra pra negra, assim como estamos aqui de negra pra negra. E aí posso até começar falando, assim, eu comecei no corporativo, acho que eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, eu trabalhava na Marabras. A Marabras que vende sofá, gente. E eu atendi alguns pedidos, mas acho que nessa época eu não tinha uma visão do que era corporativo, sabe? Eu só precisava estar ali, ganhar meus R$520, pagar a conta de internet, que era a minha responsabilidade em casa, e gastar meu dinheiro com revista no sebo. E guardar dinheiro para minha primeira habilitação. Então, o corporativo, pra mim, ele estava presente aos 16 anos, mas eu nem sabia o que era corporativo. Pra mim, só se fazia sentido ganhar dinheiro. E aí, depois a gente vai entendendo que essa camada, ela só vai crescendo, né? É um pouco de como começa o meu corporativo. Eu comecei também muito cedo, mas eu também não tinha essa ideia de mundo corporativo nem nada do tipo. A minha ideia dentro de casa era colaborar para aquele ambiente, né? Que era só eu, minha mãe, minha irmã, minha mãe uma mãe solo, então é um ambiente de colaboração. Então eu comecei trabalhando na escola, assim, na cantina da escola. Depois eu fui pro Jovem Aprendiz, mas nunca projetando nada, é mais no ganhar para colaborar.
É a famosa sobrevivência, Sim. né? Quando nós trabalhamos para sobreviver, para conseguir contribuir com uma conta de casa, conseguir ajudar na compra do mês, né? Eu também venho muito desse lugar. Acho que meu primeiro emprego foi contra a vontade da minha mãe, inclusive, porque ela queria... minha mãe, inclusive, é formada... Minha mãe é pedagoga também, e ela sempre voltou muito foco para os estudos. Então, se eu fizesse qualquer tipo de atividade que fosse fora, né, do foco dos estudos, não era interessante. E aí ela descobriu que eu estava fazendo uns freelances aos finais de semana, e ela brigou muito comigo. Eu estava entregando panfleto, fiz panfletagem para ganhar R$ 150 no final de semana, porque eu queria ter o meu dinheiro ali para comprar minhas blusinhas, minhas coisinhas, e ali eu já tava de certa forma me organizando. Eu anotava quanto que eu ia ter no mês, quanto que eu ia ter em 6 meses, quanto que eu tiraria no ano. Então nunca tive mesada, e ali começou. Eu sempre fui bem metódica e estratégica, mesmo sem entender que aquilo já era o começo da Fernanda que eu seria no futuro. Estão furando na rua, família. Enquanto as negras estão conversando. Bom, assim, estamos num espaço aberto aqui, coisas acontecem e tal. Como na vida, como no mundo, coisas acontecem. Coisas acontecem, ao Murilo redor. falou, hein? Tem coisas e situações que fogem do nosso controle, Sim. literalmente. Como, por exemplo, furar a rua. Rolando. A gente continua ou faz o momento Põe aqui. bebê? Continua, que é por aqui. Pra não Olha. ficar segurando a garrafa. Ah, ele pegou. Agora Deixa eu põe. falando. Posso falar um assunto polêmico que não diz respeito? Pode. A Coca-Cola Zero, ela faz tão mal quanto a normal. Porque a quantidade de aditivos, vamos dizer assim, que eles colocam nos adoçantes para compensar o açúcar, fica elas por elas. Então é só para conforto mental nosso. Eu não tomo Babado. Eu não consigo, não é que eu não consigo assim, sabe? Mas o refrigerante é um abraço por dentro, então. Entre todos os males, eu vou de coquinha. Mas é tipo café, cara. Entendeu? E aí, minhas amigas, a gente falou de como entramos no corporativo, mas acho que agora a gente parte para um lugar de como a gente se mantém, né? A gente falou de passado, mas aí agora no presente, como que a gente se mantém, assim, nesse lugar. Eu, como bancária, de um lugar do grande espaço financeiro, assim, é um lugar muito de performance, né? E aí, dentro dessa performance, eu comprei esse jogo. Eu não fico nessa briga do tipo, o mercado corporativo tá me engolindo. A gente sabe que ele engole. A gente sabe que não é benéfico numa grande camada, né? Porque a gente tem uma estrutura ali hierárquica das coisas. Mas eu vou muito pra um lugar de que eu comprei esse preço, comprei essa briga e vou atuar nela. Entrar no jogo do corporativo me trouxe um insight do que você trouxe, né? Eu entro no jogo, eu participo, e o fato de ser uma mulher negra em uma grande corporação, em um lugar de liderança, de ser vista, e eu gosto muito de me tirar muitas vezes do lugar de preta única. Apesar de ser a única mulher negra de uma equipe que está muitas vezes à frente de algum projeto, porque entra muito naquilo de olha, eu cheguei até aqui, olha, eu estou aqui. Mas não é só sobre onde eu estou, é sobre onde eu estou e como eu vou abrir caminhos para que outras mulheres também me acessem ou acessem as oportunidades dentro da estrutura que eu estou. Mesmo estando em um ambiente que é majoritariamente branco e conservador, a mínimos passos de formiguinha, eu sempre faço e tomo decisões com que abra espaço, sabe? Não só para diversidade e inclusão, para equidade, mas para outras mulheres como eu. E falando nisso de comprar o jogo, eu como profissional da saúde, né, como muita gente fala que o profissional da saúde, ele cuida da saúde do outro, mas não cuida da saúde de si próprio. É muito comum no ambiente da saúde você ver profissionais que trabalham 12, 24, 36, 42 horas direto, e eu faço parte dessa galera, mas eu sempre falo assim, eu tenho uma estratégia. Eu acho que para além de você trabalhar muito, você tem que projetar alguma coisa. Você vai limitar esse espaço
de tempo, eu vou trabalhar muito, mas eu vou trabalhar muito dentro desse período para algo. Porque, e aí entra muito o planejamento, né? Você estudar a sua carreira de forma inteligente para chegar em algum objetivo. Então, eu acho que muito fala sobre o entrar no jogo. Não entrar no jogo só por entrar, só no modo sobrevivência. Ou entrar no jogo, traçando a sua estratégia para chegar no seu objetivo. Bom, a gente, esse ponto que você trouxe, assim, de traçar essa estratégia, eu fico pensando o quanto a gente cria várias estratégias no meio do caminho. A gente cria a estratégia para entrar dentro do corporativo, se manter dentro do corporativo, mas a gente também vai criando outras estratégias no meio desse caminho. E então, por exemplo, Natália, as estratégias que eu fui encontrando no meio do caminho, estratégias para que eu pudesse sobreviver, mas também estratégias para que eu pudesse alcançar novos projetos, mas também estratégia para que segurasse as várias facetas que a Natália pode ser. Eu acho que a gente entra muito no eixo do empreender, do criar, do co-criar, do como a gente se mantém no mundo, assim. Que vem desse lugar realmente da sobrevivência, de ganhar mais dinheiro, mas também vem do lugar de que a gente... nós mulheres negras somos eixos criativos, nós somos ecossistemas completos, e às vezes o ecossistema do corporativo não vai me comportar. E aí me olhando assim, enquanto mas também olhando outras mulheres que eu conheço, o empreendedorismo, ele vem da sobrevivência, ele vem do lugar de eu vou construir um sonho. Então, a gente estava até falando antes, né? Eu tinha muito na minha cabeça que eu queria comprar um apartamento, que eu não queria morar de aluguel, mas também veio de um trauma. Eu já morei em muitas casas de aluguel com meus pais, já moramos de favor. Então, acho que o trauma me jogou pro impulso. E aí, aos 23 anos, eu comprei um apartamento com 6 mil reais que eu tinha guardado. E com outras áreas, economias e freelas e coisas a se fazer. E eu não olhava aquilo como um empreendedorismo, mas foi naquele momento empreendedorismo baseado num sonho. E aí depois, mais pra frente, a gente tem o Black Office acontecendo, que é esse ecossistema de desenvolvimento de profissionais negros. E aí depois eu comecei a fazer freelance de fotografia, depois freelance de produção. E nunca tinha me entendido, por exemplo, como uma empresária. E às vezes eu dou uma bronca, assim, a algumas mulheres, do tipo, se você tem um CNPJ registrado, se você paga imposto, você não é empreendedora, você virou empresária, porque você faz a gestão de algo. O empreendedor é aquele que ainda tá tentando impulsionar uma ideia, eu tô empreendendo. Então, a gente precisa se colocar nessas caixinhas, assim, sabe? Sim. E eu acho que você falou, assim, de forma muito inteligente no quesito de onde isso vem, mas o que eu fiz com isso. Por exemplo, os seus traumas, você vem de uma dor de morei muito de aluguel, peguei as armas que eu tenho para chegar num objetivo. E eu acho que um lado que a gente tem que olhar também é como que a gente vai fazer para chegar lá. Porque a gente pensa o que a gente tem, como a gente vai fazer para chegar lá, mas a gente não pensa e quando a gente chegar lá, como a gente vai estar quando a gente chegar lá. Sim. E isso não só de como eu vou estar financeiramente, mas como eu vou estar mentalmente, como eu vou estar de saúde, como eu vou estar de sentimento. Então eu acho que é um assunto que a gente precisa abordar mais, assim, sabe? Desejamos, almejamos e quando conquistamos, o que eu faço agora? Parte desse princípio. Roteiro, estratégia, ninguém nos ensina. E aí, quando a gente se coloca na caixinha de agora eu sou empresária, eu sou uma CLT num lugar bacana, eu me vejo como uma mulher criativa, multitarefas, mas e agora? Quais são os próximos passos? O sonho de uma casa própria, o sonho de um automóvel, o sonho de proporcionar bons momentos e qualidade de vida para sua família. Se ouve muito sobre escassez relacionado muito à grana, mas a escassez não é só sobre grana também, é sobre qualidade de vida. Apesar de a grana estar sempre correlacionada à qualidade de vida, principalmente, né, para as minorias, né, que vem desse lugar de não ter possibilidades de estar em bons ambientes, não ter essa possibilidade de se proporcionar ter uma qualidade de vida melhor.
de espaço, de saúde, de mental. Então, hoje, eu olho para Fernanda que eu sou hoje, no lugar que eu estou hoje, vivendo o que eu vivo hoje, e olho um pouco, os 5 anos atrás, não tão distante, e falo, cara, mulher, tu conseguiu. E que bom que você conseguiu e que bom que outras mulheres estão vendo você conseguindo e olha e fala, cara, como que eu faço para chegar aqui? Como que foi a tua jornada até aqui? Porque nos manter e não deixar que o corporativo, a sociedade ou todo o colapso que acontece em volta não tome conta de nós, é muito jogo de cintura. E falar que nós damos conta o tempo todo, a gente não dá. A gente equilibra os pratinhos e vê o que é prioridade, o que não é na nossa vida. E às vezes a gente dá uns 5 minutinhos de surtada e volta pra casinha. E eu acho que a gente aprende muito olha, eu vou chegar lá, mas eu vou deixar alguns pedaços para trás e se conformar com isso. Mas não necessariamente a gente tem que deixar uns pedaços para trás. Eu acho que existem muitas ferramentas para que a gente possa carregar todos os nossos pedaços e chegar no nosso objetivo inteira, sabe? Inteira de mente, inteira de corpo, inteira de sensação de só chegar lá também, porque tem muito disso também. A gente quer chegar lá para conquistar algumas coisas, proporcionar algumas coisas, mas às vezes a gente só quer estar lá mesmo, realizar o desejo de chegar onde a gente chegou e curtir o momento, que também é muito sobre isso. A gente tá sempre almejando o próximo passo e não tem isso de curtir o momento. Eu acho que vem muito disso de sobrevivência, né? Desse modo de sobrevivência. Mas entender que a gente pode chegar lá inteira e mostrar para outras mulheres que elas também podem chegar lá inteiras. Bom, eu fico pensando também, acho que é legal a gente ressaltar que quando a gente fala chegar lá, são objetivos individuais, assim, né? E conquistas individuais ou dores individuais, às vezes não vão representar coletivas, apesar de somos todas mulheres negras, mulheres e negras. Então, tenha o marcador e o planejamento do que é o seu lar. O meu lar, naquele momento, na Natália de 23 anos, era ter um apartamento de 40 metros quadrados. Hoje o meu lar é poder cuidar mais de mim. Então, acho que fracionar para que a faceta do corporativo, a faceta da empreendedora, caiba dentro daquele objetivo e não se abandonar no caminho. Acho que é muito importante, muito importante. Porque às vezes a gente fica tão focado no chegar. Mas como que a gente chega? Será que eu vou chegar manca, capenga, xoxa? Carregando o quê? E aí eu cheguei, como que eu vou comemorar assim? Nem coluna eu tenho pra comemorar sentando torta todo dia no corporativo. Comemorar sua voz, porque o corpo já ficou pra trás. O corpo já ficou pra trás. Então, enfim. E aí, meninas, isso me volta... até um pensamento, assim, de um marcador muito legal quando a gente fala de mulheres negras, estruturas, Brasil e política, né? 2025, ano passado, a gente teve a segunda marcha das mulheres negras, é uma marcha que hoje se posiciona mundialmente, né? Então, ano passado veio muita gente do Caribe, Colômbia, foi um marco muito importante, assim, para a história da mulher negra no Brasil. E veio de um lugar da gente desenhar o que a gente quer para os próximos 10 anos, assim. E aí, antes de eu falar um pouco sobre a marcha, trazer para vocês essa visão, vou até jogar uma pergunta surpresa aqui. O que você quer pra Fernanda dos próximos 10 anos? Boa. Mais tempo de qualidade de vida, de ter mais tempo pra mim, pro meu lazer, pro meu descanso emocional, pro meu descanso físico. Isso é o que eu quero pra Fernanda do futuro. Pra Idrissa, daqui a 10 anos... Eu acho que tempo para mim também, que você trouxe, é muito rico, assim. Eu acho que ter tempo para eu viver da forma que eu quero, para além do que está acontecendo ao entorno, sabe? Eu acho que é sobre isso. Ter tempo para proporcionar tempo para os que estão comigo. Eu acho que é esse lugar. Para os próximos 10 anos de Natália... eu quero descanso, eu quero qualidade e quero poder colher tudo que eu plantei. Só que se a gente for por esse rolê da semeadura, o rolê da colheita, do plantar,
beleza, a gente tá aí plantando várias sementes, trabalhando pra caramba, se desdobrando. Mas quem rega a árvore que joga sementes? Minhas gatas? Quem tá regando? E aí a rega, ela faz parte depois do colher, né? Ela faz parte do plantar. O podar e o fertilizar e o acolher tudo que a gente tem feito, assim. Então, se eu quero chegar no tempo de qualidade, eu preciso dar qualidade. E aí, como que a gente faz isso juntas? A gente tira tempo pra tanta coisa, né? Tempo pro trabalho, tempo pras amizades, tempo pros filhos. E por que não tirar um tempo pra nós? Então, assim, nasce de Dara, é esse tempo que é nosso. É um tempo de qualidade, um tempo pra gente aprender a utilizar com sabedoria, pra gente aprender a se cuidar com sabedoria. Vem pra Didara, um tempo que é nosso. Gente, falamos de regar e a chuva caiu. A rega chegou antes, meus amigos. Mas eu tava trazendo um ponto de enquanto a gente rega a qualidade dos nossos dias. Muito importante para quando a gente chegar no nosso lar, quando a gente chegar no nosso objetivo. Para quando você chegar no seu objetivo, minha gente, esse objetivo não tenha te massacrado antes. Então, acho que com as mulheres que estamos aqui, com a união do que estamos aqui, o que vamos fazer? O que vamos fazer para gerar essa qualidade para nós? Como que a gente cuida, minha profissional da saúde, desse corpo que nos sustenta e que nos leva para grandes lugares, mas que também precisa ser cuidado? Como a gente projeta tanto, né? E como o nosso principal projeto, que é o nosso corpo, que a gente falou tanto de bem viver, né? Como que a gente vai viver bem lá, que é onde a gente fala tanto desse chegar lá. Com que corpo que a gente vai chegar lá? Com que cabeça que a gente vai chegar lá? E essa pauta que eu tinha até falado, né, da Marcha das Mulheres Negras, a gente discute os próximos 10 anos, a gente estava falando dos nossos próximos 10 anos, e os próximos 10 anos, o principal mote da Marcha das Mulheres Negras e do eixo político que a gente quer permear é trabalhar sobre bem viver e reparação histórica. E a pauta do bem viver é muito doida, ela tá presente, né? Porque parece um luxo, parece tão distante, mas não tem como alcançar o luxo sem olhar pro agora. E olhar o agora com uma qualidade dos nossos dias mesmo, uma qualidade do nosso corpo, uma qualidade da nossa mente, uma qualidade dos nossos planejamentos, assim. Eu sempre falo que eu tô no corre, mas eu não estou só no corre da busca incessante por ascensão, pela grana. Eu também quero estar no corre da saúde, do tempo. Cara, e tempo é algo que às vezes é muito escasso, mas o tempo também, ele nos dá a possibilidade de cuidar da mente, de cuidar do corpo e principalmente da saúde. E isso é um luxo que nós devemos nos permitir ter. É visto como luxo, né, cuidar da saúde e ter tempo, justamente porque é algo que historicamente, né, não nos foi dado livremente ou de bom grado. Então, quando alguns de nós conseguem ter isso, é visto como, olha, que fato inusitado e não deveria. Então, cuidar do corpo, da mente, da nossa saúde não deveria ser visto como um luxo ou algo inalcançável. E eu tô no corre disso, pra mim e pras minhas. Eu gosto... Tem uma coisa que é uma... Dentro do corporativo, quando você não está produzindo, e quando você está nesse momento do ócio, às vezes é olhado como algo negativo, né? E eu gosto de dizer que devagar também é tempo. Então, acho que parar e cuidar de si também é parte do tempo e do processo das coisas. E então, acho que não dá para deixar se atravessar pela ganância e pelo insumo de produzir e de ganhar e de chegar sem a qualidade das coisas. Então, se você parou para ouvir a gente, mas se você parou também para pensar no seu corpo, na sua qualidade, assim como a gente parou, calma, tá tudo bem, não se crucifique por isso. Não se crucifique por parar algumas 3 horas para olhar só para si, para o seu corpo e para sua mente. Isso é o gás para continuar. Isso é o gás para que a semeadura ela continue fortificando.
Sobre o regar, né? A planta que você falou. E eu acho que é um lugar muito delicado, que falando de mulher e mulher preta, a gente já não tá acostumado a parar pra tirar um tempo pra gente. Tipo assim, quem para pra tirar um tempo pra você? A mulher, quando ela fala de parar pra tirar um tempo, geralmente é pensando em gerar. Então, a mulher, quando ela quer tirar um tempo, a sociedade vê bem apenas quando ela quer engravidar ou algo do tipo. Agora, você tirar um tempo para você cuidar do seu corpo, eu arrisco até a dizer, quem aqui já foi no médico para falar assim, olha, eu quero fazer exames porque eu quero estar com um corpo legal para daqui 10 anos. Quando eu chegar lá no meu objetivo, eu quero estar com um corpo bacana. Ao contrário, é sempre na emergência, né? É sempre na emergência. No acidente, na dor que bateu. Sim. Nunca no planejamento, né? Sim. É nunca na prevenção, né? Sempre já no acontecimento. E a gente tem que se permitir, né? Cuidar desse corpo do agora para chegar lá 100%, para proporcionar 100%, que a gente falou muito de a Idrissa, daqui a 10 anos eu quero ter tempo para proporcionar para os meus, tempo de qualidade para proporcionar para os meus. Mas é importante que esse tempo seja saudável, você estar saudável dentro desse tempo, porque o que adianta você chegar lá aos trancos e barrancos, você vai ter tempo e não tem saúde, e aí? E o investimento disso também, né, minha amiga? Às vezes, sei lá, se você me chamar pra cuidar do meu corpo de alguma forma, eu vou achar isso um luxo, eu vou achar caro, mas se me chamar pra fazer uma trança e gastar R$300... Tá tudo bem, eu vou lá, é isso tá aí. tudo bem. Mas eu não vou investir R$300 no meu corpo, na minha qualidade de vida. A gente tem que pensar nesses valores aí, minhas negras. Quando a gente olha para as prioridades, né, e a forma de cuidado, por exemplo, o autocuidado. O autocuidado, ele muitas vezes ele é visto só como a parte estética, é o cabelo, né, são os cílios, são as nails, é a trança do mês. Mas investir num tempo ali de cuidado com o corpo, com a saúde. E não olhar pra esse lugar só quando realmente tá pedindo socorro, tá gritando. Tipo, eu não tô aguentando aqui meu joelho, minha coluna, não tô conseguindo subir um morro de 5 minutos, que eu tô ofegante, a minha respiração não tá colaborando. E isso impacta definitivamente em todas as outras áreas da nossa vida. Definitivamente. No dia a dia de trabalho, em qualquer mínima atividade física que você vai fazer dentro de casa, fazer uma leve faxina. Eu sou mãe, vou pro parque com as crianças. Se eu não tô bem, eu não consigo correr, eu não consigo brincar, não consigo dar conta. Então, aqui é um limite. Será que a gente precisa chegar nesse limite para poder olhar para si? Preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha saúde. Idrissa, você me responde. A gente precisa chegar nesse limite para poder se olhar? Não precisa. E a gente fica muito naquela de, enquanto o remedinho pra dor tá resolvendo, tá tudo bem. Mas a gente precisa entender também que o remédio de dor vai resolvendo. Mas essa dor, ela vai refletir no mental. E aí ela vai refletir no profissional. E até quantas áreas você vai permitir que essa dor reflita pra você olhar pra isso? Não precisa esperar chegar no limite. Tá tudo bem você tirar um tempo. É um luxo. Se dê esse luxo. Se você vê como um luxo, se dê esse luxo, né? E aí, minhas amigas, o que a gente faz com toda essa reflexão? Entendemos que a qualidade precisa estar presente, mas e aí, quanto profissionais, como vamos juntar e fazer essa grande tríade? Eu tenho uma sugestão. Pensando em qualidade, tempo de qualidade estratégica, né? Porque eu também sou bem estrategista. Por que não reunirmos mulheres negras de vários nichos para um momento de descontração, sabe? De ter ali um cuidado, um autocuidado com o corpo, com a mente, mas também planejando próximos passos. E eu também posso colaborar com isso, com o Pilates, por que não? Falo tanto do Pilates, né, para além do estúdio, para fora do estúdio. Imagine unir essas mulheres negras de vários nichos, aprendendo a moldar o seu corpo, aprendendo a trabalhar o seu corpo de forma inteligente. Por que não um Pilates junto?
Gente, nasce o que a gente chama de qualidade, nasce o que a gente chama de Didara, em Yorubá. Então, Didara, esse é o caminho que a gente abre para um tempo que é nosso. Um tempo que é nosso para cuidar do planejamento, do psicológico. Um tempo que é nosso para olhar para as nossas camadas corporativas e como a gente se coloca no mundo. E um tempo que é nosso para quando a gente olha para nossa saúde e para o nosso corpo. Então, esse é um convite para um tempo que é nosso.